Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos passando por uma situação bastante crítica hoje no mundo e uma das perguntas que tem chegado aqui no canal, que muita gente tem me mandado, motivo até que eu já fiz publicações anteriores sobre isso, eu preciso estar guardando e fazendo um estoque de medicamentos, principalmente o medicamento de uso crônico, numa situação onde pode acontecer uma instabilidade mundial? A verdade é que o que acontece numa situação de instabilidade mundial? A gente começa a ter dificuldade que os insumos, né? O que são insumos? É a matéria-prima pelo qual é feito os medicamentos. Então, por exemplo, a levotiroxina, a triodotironina, os suplementos. Existe uma série de produtos que eles não são produzidos aqui no Brasil, pessoal. Eles vêm de fora. A indústria farmacêutica, principalmente, ela não tem determinados ativos, né, que são os produtos finais são colocados ali no seu comprimido, né, que são feitos aqui. Então depende de importação, de estoque, de produção industrial, para eles serem distribuídos nas farmácias que a gente vê. E, obviamente, o sentido desse vídeo não é alarmá-lo, nem colocar medo, mas sim alertá-lo que numa situação, né, de problemas mundiais que a gente pode vir a passar, a gente pode ter falta, por exemplo, da sua levotiroxina, da sua triodotironina, de alguns medicamentos, antibióticos. Então é possível que ocorra uma escassez desse tipo de produto, uma vez que o Brasil depende muito de matéria-prima externa. Muita gente fala, mas a indústria aqui dos genéricos tal estão no Brasil. Concordo, elas estão aqui, mas muitas vezes elas compram aquelas né, bobinas enormes ali com o sal e elas só encapsulam aquilo. Colocam um comprimido, elas encapsulam, mas aquela matéria-prima vem de navio de vários países, né? Como, por exemplo, a Índia, Estados Unidos, a China, que encaminham esses produtos para serem terminados aqui. Mas a base, né, realmente vem de fora. Como aconteceu, por exemplo, com a vacina, né? Quem lembra da última epidemia, né? Por que a gente não tinha o IFA, que é a base para você produzir a vacina? Então, o Brasil teve falta disso porque tinha falta do insumo básico. Então, é possível que ocorra algumas dificuldades. Então, o que a gente, como médico, orienta para vocês que aí estão em casa e estão querendo saber mais o que eu faço, como que eu tomo uma conduta em relação a isso. Veja bem, se você toma um remédio de uso crônico, você não pode ficar sem ele, né? No caso de uma pessoa que tem um hipertiroidismo, um hipotiroidismo, hipertensão, diabetes, depende de uma insulina, né? De um remédio de uso crônico, eu com certeza teria um pouco mais de tempo de estoque desses medicamentos. Mas doutor, quanto tempo, né? Eu preciso ter isso para um ano? Quanto que eu tenho que ter? Logicamente, cada medicamento, ele dura um determinado tempo, ok? E o objetivo aqui é apenas orientá-lo em situação de emergência. Mas o medicamento, ele pode ter uma validade, quando bem guardado, até um pouco mais do que está ali descrito no rótulo do medicamento. Então, às vezes ele pode passar um pouco e ele vai ter ainda a eficácia adequada. Existem alguns estudos mostrando sobre isso, falando sobre esse assunto, principalmente no meio dos sobrevivencialistas, dos preppers, né? Muito fora do Brasil, fora, né, os países que já tiveram problemas como esses, Estados Unidos, países orientais, né, do Oriente Médio já tiveram problemas e tem alguns trabalhos mostrando sobre isso. Mas o que você deve fazer de maneira prática, pessoal?
Você aí que, por exemplo, toma um Tapazol, né, para hipertiroidismo, ou mesmo uma levotiroxina, um Eutirox, um Puran, um Levoide, uma marca de medicamento para tiroide, você deve ter pelo menos 3 meses de estoque contínuo do seu medicamento. Por que esse tempo? Esse tempo foi baseado em estudos quando houve processos de crise mundial, né, que faltou essa tramitação, os navios não podiam trafegar, né, no oceano livremente, e haviam barreiras, haviam impedimentos, haviam falta de combustível. Então era uma série, a cadeia produtiva de produção, ela era quebrada. Então as pessoas que tomavam esse tipo de coisa tiveram faltas e passaram por problemas. Então a orientação é que você faça, né, o seu estoque de pelo menos 3 meses desses medicamentos de uso crônico. Você quer ter um analgésico, um antidiarreico, um remédio para dor de garganta, um anti-inflamatório, medicamento para dor? Tenha, sem dúvida. Pode ser uma alternativa aí para casos emergenciais. O medicamento às vezes nunca é demais, você pode usar em outras ocasiões, para alguém da sua família e tal. Agora, pensando em você que toma um medicamento crônico, vai lá, fala com o seu médico, né? Se precisar de uma receita, você pode pegar um pouco a mais, fazer um bom acondicionamento em um local escuro, fresco, que não tenha aquecimento, que não seja úmido, né? Você pode inclusive embalar esse medicamento em um filme plástico ou mesmo a vácuo, que seria melhor. Ele vai ter uma vida útil muito mais longa. Você pode colocar aqueles saquinhos de absorvedores de oxigênio, que ele também, dentro daquela embalagem, né, vai chupar o oxigênio e vai produzir uma menor oxidação ali naquele medicamento que você está armazenando. Então, é conveniente a gente ter atitudes preventivas, ainda mais nessa época, né, que a gente está vendo se desenrolar situações muito anormais no nosso planeta. Espero que isso não vá para frente, e o objetivo do vídeo não é alarmá-lo, trazer medo para você, mas sim colocar objetivamente qual é o status mundial. Se você pegar Canadá, Suécia, alguns países ali da Europa, já tem até cartilhas que eles estão lançando para a população ter estoque de um pouco de água, um pouco de comida e medicamentos, para se ocorrer uma suspensão, você pelo menos manter o seu status. Então isso não é alarmismo, isso não é nenhuma medida, né, para colocar medo nas pessoas, mas é a realidade da experiência anterior, passada, né, e de países que passaram por situações semelhantes. Mas isso não vai chegar no Brasil, a gente nunca vai ter isso aqui, o Brasil é um país que não tem guerras, que não tem ninguém que está preocupado em estar aí nos atacando, né? Lógico que sim, o Brasil é um país, né, bastante estável desse ponto de vista, relações internacionais boas, mas o problema são os insumos. O país, infelizmente, importa muita coisa de fora e desses países, como eu falei aqui no vídeo. Então, por esse motivo que a gente tem que fazer essa prevenção. Não é tanto, vai chegar, né, a essa situação aqui. Não, absolutamente. Na verdade, a gente tem que se preocupar com a vinda das coisas para cá. Então, estou te colocando de maneira clara, a gente tem visto isso com contato com os outros profissionais em outros países e até nos países que estão sofrendo essa crise nesse momento. Os médicos do mundo inteiro se conversam, eles têm contatos mundiais, né? Então a gente está sabendo o que está acontecendo. Então procure realmente se prevenir, fazer aí a sua guarda adequadamente, falar com o seu médico, ir até a farmácia de confiança e comprar um estoque um pouquinho maior para você não passar apertado, ok? Então
Então, a minha dica de hoje é essa, eu acho que ela é muito, muito importante. Por favor, leve em consideração tudo que eu falei aqui e, na dúvida, a gente pode responder as suas perguntas. E me ajude com o meu canal, compartilhe esse vídeo, dá uma curtida para a gente, né, subir aí na classificação do YouTube e muita gente vê esse vídeo. Abraço a todos, espero que eu tenha lhe ajudado. Tchau, tchau!